Os presbíteros no primeiro século, eles eram pessoas responsáveis por cuidar do rebanho, alimentar o rebanho. Depois, quando entra no segundo século e chegam as grandes perseguições na igreja, então aí os presbíteros, eles passam a ser chamados mais dos pastores da Ásia, as pessoas que cuidavam dos rebanhos, né? Foram atribuindo esses nomes aos presbíteros, e aquele adjetivo passou a ser um substantivo. Hoje chama-se de pastor. De maneira geral, esses são os que cuidam da igreja, encarregados pela igreja. São as pessoas que têm, diz lá em Hebreus, que nós temos que prestar contas a Deus do rebanho. Ou seja, ser pastor é você alimentar o rebanho, é você gerar, porque o apóstolo Paulo se chamava de pai. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, ele diz para os coríntios assim: olha, vocês podem ter muitos preceptores, mas vocês só têm um pai, eu sou o pai de vocês. Então não é qualquer um que é pai. E outra, lá em Gálatas, ele fala para os Gálatas que ele estava sofrendo como se fossem as dores de parto de novo. Então o pastor, ele gera filhos, ele é pai, ele é alimentador, ele tem responsabilidades, ele vai prestar contas daquele rebanho. Ser pastor é você amar as pessoas. Muitas vezes estar sozinho. Não pense você que o pastor é um homem solitário. Ele faz 1000 coisas boas, o erro dele será sempre o recordado. Aliás, isso não é uma característica, não é um defeito que acontece só contra os pastores, não, é em todo lugar. Infelizmente faz parte da natureza humana. A gente até espera que na igreja as coisas funcionassem diferente, né? Mas é a mesma coisa. Você é bom pastor até o momento que você não erra. Se você errou, você deixou de ser bom pastor. Mas o pastor é alguém que sofre pelo rebanho, é alguém que ora pelo rebanho, alguém que está ali, sabe, como Moisés estava lá naquele monte com seus braços levantados para que daquela atitude, repare que era uma atitude de autoridade. Deus mostra ali que Moisés tinha autoridade espiritual sobre a vida daquele povo, para que aquele povo pudesse ganhar a guerra. Essa autoridade espiritual Deus deu. Tanto é que o próprio Novo Testamento diz para os membros da igreja se submeterem a essa autoridade, aqueles que estão constituídos, os que são responsáveis pelo rebanho. Porque ser pastor, olha, como pastor eu tive tantas experiências. Eu fui pastor 18 anos da igreja que eu comecei, a Comunidade Evangélica de Bangu. Depois ela se tornou Comunidade Evangélica Ministério Kairos. Daí eu entreguei em 2010 o trabalho, por uma série de razões que não vem ao caso aqui, mas por 18 anos eu estive em contato direto com o Ministério Pastoral. Hoje trabalho ministrando a palavra, vou em alguns lugares, até que Deus coloque a sua mão e faça a sua definição, mas eu tenho experiência para te contar. Experiência porque o pastor ele é alguém que é requisitado em momentos mais estranhos. O pastor está na hora da dor, é onde quando ninguém tem paciência, o pastor é o que tem que ser paciente. Quando ninguém ama, o pastor é que tem que amar. Quando você não tem para onde ir, o pastor é que tem que se abrir as mãos para você. Muitas vezes eu deixei de comemorar o meu ano novo com minha família porque eu sabia que na igreja tinha gente que não tinha onde passar o ano novo. Então nós fazíamos os cultos para poder passar o ano novo e fazermos uma ceia, porque eu sabia que tinha gente que não tinha condições de fazer uma ceia. Então, se ele trouxesse o pratinho dele, todos trouxessem, nós faríamos uma grande ceia. Ou seja, ser pastor é você poder entregar o seu coração, muitas vezes ser apedrejado. Ser pastor não é tão simples assim. Hoje a figura do pastor está como que, sabe, antes é como professor, sabe? Hoje eu sou professor também, sou professor de ciências biológicas e sou professor de inglês, mas eu sou professor mais de inglês mesmo, porque biologia tive muito pouca experiência, mas como professor de inglês eu já faço isso há muitos anos. O professor, antigamente, ele era uma figura muito querida, muito respeitada,
Mas hoje, coitado do professor, né? O professor é enxovalhado, a educação familiar acabou, então muitos professores em sala de aula são ridicularizados, são maltratados, até tem professores sendo agredidos dentro de sala de aula. O pastor era a mesma coisa antes, apesar de que o evangelho, digamos assim, né, o gospel, né, ele não fosse tão espalhado como é hoje no Brasil, né? Hoje já não é tão cruz você levar o nome de crente, mas eu me converti na época que levar o nome de crente era uma vergonha. Você era mal visto, você era o retrógrado, o quadrado, você era o sem futuro, você era a pessoa que tinha jogado a sua vida fora, você era tudo isso, você era o Bíblia, você era tudo isso. Então eu vim daquela geração. E naquela época, nossa, nós amados, eu quero dizer para você, a gente que tinha um chamado, né, a gente se espelhava no pastor, a gente olhava para eles e sonhava em ser um pastor. Nós não imaginávamos o que o pastor sofria. Mas eu quero te dizer algo, você sabe que eu acho que o pastor sofre mais hoje do que sofria naquela época? Porque naquela época, apesar de tudo, havia mais respeito entre as pessoas, as famílias eram mais, digamos assim, mais tradicionais. As pessoas olhavam o pastor como um anjo de Deus na igreja. Hoje não, hoje o pastor, eu soube de um pastor amigo, um amigo meu, pastor, né? Um membro da igreja dele muito fortão, discordou dele, e dentro do gabinete o pastor estava sentado na cadeira dele, e aí o cara se levantou, botou uma mão sobre a mesa e a outra, ele meteu o dedo na cara do pastor. Ele falou: tu não vai falar assim comigo, seu safado. Isso porque o pastor estava disciplinando ele tinha adulterado, e o pastor tinha dito que ele não tinha agido como um homem da família, um homem do lar. E o pastor não quis dizer que ele não era um homem, olha só. Mas o cara se levantou daquela maneira para quase agredir o pastor. Se o pastor falasse mais um pouco, ele ia apanhar dentro do gabinete. Pois eu já tomei dedo na cara, eu já fui humilhado, quantas coisas no ministério pastoral. Hoje a situação está pior. Hoje, com as redes sociais, os pastores são enxovalhados. Hoje, com a questão das pessoas poderem expressar o que pensam, a gente vê realmente o que se passa no coração das pessoas. A gente vê que há muitos que vão à internet, mas eles não vão para atacar o pastor, mas outros vão para atacar o pastor. Quer dizer a você que tem pessoas que são contra o pastor receber bem, porque eles são uns fracassados na vida. Há outros que realmente não são fracassados na vida e veem que alguns pastores realmente estão fazendo a vida deles em cima da igreja. Isso é muito feio, nós também não aceitamos isso. Mas lembre-se de uma coisa, que nós temos que seguir o que a Bíblia fala. E eu quero dizer para você, para a gente encerrar isso aqui, eu não quero falar muito, ore pelo seu pastor, ore por ele e peça a Deus para que ele continue de pé, para que ele não morra do coração na igreja, como tem pastores morrendo do coração, como tem pastores indo para os hospitais por causa de tristeza e de estresse. Ora por ele, porque falar de pastor é uma coisa, viver o ministério pastoral é outra. Eu quero dizer isso para você: tenha temor, procura voltar às raízes, procura ver como a igreja primitiva se referia aos apóstolos e como os apóstolos, o que os apóstolos esperavam da igreja primitiva. Leia as epístolas de João, especialmente as duas últimas. Olha a tristeza do apóstolo João em ver que havia gente na igreja que não queria recebê-lo. Meu Deus, não queriam receber o apóstolo João. Fico pensando hoje, qual a igreja no mundo não gostaria de receber o apóstolo João? E naquela época as pessoas tinham a oportunidade de receber o apóstolo João e não receberam. Então, ser pastor não é fácil. Vamos esquecer os que têm dado mau testemunho e vamos nos concentrar naqueles que são homens de Deus e que têm feito de tudo para que a palavra de Deus permaneça de pé. É com esses que você tem que contar. Que Deus te abençoe, meu irmão, tá bom? Não deixe de curtir essa página, esse canal, e compartilhe ele com outras pessoas e
fale desse canal para muitas pessoas. Aqui é o Bispo Romulo Carneiro e esse é o canal A Espada do Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus.